Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cântico de louvor. Olá, querido irmão, querida irmã. Esse é o convite do salmista para nós. Vamos na presença do nosso Deus com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Isaías, no capítulo 40, no verso 18, nos pergunta assim: quem pode ser comparado com o nosso Deus? Já em Crônicas, capítulo 17, versículo 20, nos responde assim: não existe nenhum ser como tu, ó Senhor, tampouco há um outro Deus além de ti. Com essas palavras, nós podemos afirmar que o nosso Deus é único e nada pode ser comparado com ele, nada pode ser comparado com seu brilho, nada pode ser comparado com a sua graça demonstrada através do seu Filho Jesus. Então, cante conosco. Nada se compara ao brilho da glória que vem de Deus. Nada se compara ao valor da sua presença em nós, queimando nos corações. E entre esses corações fui escolhido. Nada se compara ao amor que o fez vencer na cruz, com preço de sangue e dor, com preço de sangue e dor, fui redimido. E então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra. Eu encontrei os olhos do Cordeiro. Não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Nada se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens do céu, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, ser arrebatador. E então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra. Eu encontrei os olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida. Minha coroa está garantida. Eu vou reinar com Cristo para sempre. Para sempre. Para sempre. Bem forte, Maranata!
Seja bem-vindo ao PIBPA News, edição quarentena. E neste tempo não podemos ficar parados, então fique atento às nossas atividades. Segunda-feira, às 19 horas, temos o Papo de Homem. Às 20 horas e 30 minutos, temos o Entre Elas, um espaço somente para as mulheres. Terça-feira, temos live com a nossa juventude às 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor. Quinta-feira, 21 horas, Papo de Família. Sexta-feira, encontro bíblico às 19 horas. Sábado, Tarde Kids às 16 horas e às 20 horas Plantão UNAD, um espaço só para adolescentes. E temos um encontro marcado todos os domingos às 10 e às 19 horas. Se você ainda não participou de alguma dessas atividades, participe, ore e convide. Será uma bênção para você e para a sua família. E para participar, fique atento às nossas mídias sociais. Este foi mais um PIBPA News, edição quarentena. João, capítulo 11, versículo 25 e 26, nos diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ontem, dia 16 de maio, aprove o nosso Deus ter convocado à sua presença nosso querido irmão Nelson Amâncio Xavier. Um irmão que sempre nos alegrou, um irmão que sempre esteve disponível para os ministérios da nossa igreja. Mas o que nos conforta nesse momento é saber que ele está na presença do nosso Pai. Pastor Glauco estará orando nesse momento pela família enlutada, pelos amigos e parentes. E aproveitando esse momento também, nosso querido pastor vai estar orando pelos enfermos e pelo nosso país. Recebemos com pesar a notícia que o Marcelo acaba de anunciar, que no dia de ontem, o irmão Nelson foi convocado à presença do Senhor. Eu convido a você então, que juntamente comigo possa orar, juntos possamos orar pela família enlutada, pela irmã Solange, a esposa do irmão Nelson, pelos seus filhos, Francine, Fabíola, Fabrício, seus familiares e todos nós, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer, de se relacionar com o irmão Nelson, nosso querido irmão Nelson. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, neste momento, ó Pai, nós queremos primeiramente agradecer pela oportunidade que tivemos de conhecer o irmão Nelson. Pelo tempo, ó Pai, que o irmão Nelson viveu entre nós. Por tudo aquilo que ele, sua esposa, irmã Solange, sua família fizeram e têm feito, ó Pai, para a Tua obra. Muito obrigado, Pai. E neste momento em que a sua família carece, ó Pai, da Tua mão de poder, do Teu consolo, consolo que vem do Teu Espírito Santo, nós rogamos que Tu possa abençoar cada um deles. Possa abençoar seus familiares, ó Pai, que estão com o coração pesaroso nesse momento, ao saber, ó Pai, do falecimento do irmão Nelson, e todos aqueles que o conhecem. Ó Deus, que o Teu Espírito Consolador possa agir em cada vida, possa agir em cada coração. Ó Deus, nós também queremos, ó Pai, entregar em Tuas mãos os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão enfermos, ó Pai, da nossa igreja. Ó Deus, que carecem do Teu poder, carecem, ó Pai, das Tuas misericórdias, carecem, ó Deus, da ação da Tua boa mão. E nós queremos entregar cada vida que está internado, cada irmão que está internado, cada irmão que está adoentado, está enfermo, mesmo estando em casa. Ó Deus, nós Te pedimos que Tu possas agir em suas vidas, ó Deus. Nós Te pedimos que Tu possa abençoar, ó Pai, de forma que
os medicamentos possam fazer o efeito desejado. Nós te pedimos, ó Pai, pelas equipes médicas que têm atendido, ó Pai, esses irmãos, Tu possa estar abençoando, dando a eles discernimento, dando a eles, ó Pai, o cuidado necessário para com cada vida, ó Deus. Ó Pai, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, a cada irmão, cada irmã que carece, ó Pai, de estar sentindo a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, a Ti porque temos a plena certeza que Tu ouve as nossas orações. Nós oramos a Ti, ó Pai, porque a nossa esperança está em Ti. Nós oramos a Ti entregando essas vidas, ó Deus, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus, ó Pai, de milagre, Tu és um Deus da cura. Então, ó Pai, Tu possas, através da Tua mão de poder, agir nessas vidas que carecem tanto, ó Pai, da Tua presença, da Tua ação. Ó Deus, nós Te pedimos essas bênçãos, ó Pai, e rogamos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que tem todo o poder. Ó Deus, nós Te pedimos também, Senhor Deus, pelas nossas autoridades governamentais, aqueles que estão gerindo o nosso país, aqueles que estão coordenando, ó Pai, todas as ações, ó Pai, nesse momento de calamidade que estamos vivendo, que Tu possas, ó Deus, estar dando a eles discernimento, amor, ó Pai, pela nossa nação, pelo nosso povo, e que todas as ações sejam voltadas para o bem-estar do nosso povo, da nossa nação. Ó Deus, nós entregamos a vida deles, ó Deus, e Te pedimos, ó Deus, que Tu possas estar direcionando tudo. Nós temos a certeza que nada foge do Teu controle. Querido Deus, é com o coração, ó Pai, confiante de que passaremos por esse momento difícil que nós fazemos e entregamos em Tuas mãos todos esses pedidos. É com o coração confiante no Teu poder, na Tua mão, ó Pai de poder, na Tua boa mão, no Teu amor, nas Tuas misericórdias que sobre nós se renovam a cada manhã, que nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Talvez você já tenha parado em algum momento para pensar no amanhã, para pensar no futuro, e de repente você viu que não era bom, e isso trouxe no seu coração uma certa ansiedade. Não faça isso. Pense no presente, porque é no presente que você pode fazer alguma coisa. E já que você tem a oportunidade de fazer, dê o seu melhor. Se você tem tempo de ler a palavra, dê o seu melhor. Se você tem tempo de orar, dê o seu melhor. Se você tem tempo de repente ajudar uma pessoa, um amigo, um vizinho, dê o seu melhor. Se você tem tempo de estar mais assim com a sua família, dê o seu melhor para a sua família. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 34, assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Cuide do seu hoje. Amém? Chegou o momento da nossa celebração em que nós fazemos menção aos dízimos e às ofertas. A conta da nossa igreja está aparecendo aqui. Durante a canção você pode anotá-la, ou se preferir, durante a semana, o irmão e a irmã pode ir lá na nossa igreja, lá no templo da nossa igreja, e depositar ali o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio. Tá difícil? Tá, né? Calma. Você tem Deus a quem você pode clamar. Cante conosco essa canção. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro
Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Desce, vem me ajudar. Você pode se colocar de pé nesse momento? Se coloca de pé, vamos juntos cantar? Eu sei. Não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Sabe por quê? Porque o Senhor está contigo, creia nisso. Porque estás comigo, Clame a Ele. eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, Deus em proção pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu não vou O Senhor está apagar. conosco. Só porque sei que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Estamos uma vez mais juntos para celebrarmos a esperança e a certeza de vida eterna que temos em Cristo Jesus. Nesta manhã, nós gostaríamos de manifestar o nosso sentimento de pesar à família da irmã Solange, a nossa irmã Solange, bem como a Fabíola,
a Francine, a Caju, a Fabrício, a Adriana, enfim, a todos os membros desta família que foram assolados com a perda do nosso querido irmão Nelson. Nelson, que esteve entre nós durante muitos anos como membro ativo, participante, um servo de Deus que procurou usar os seus dons para o serviço de Deus. Aprove a Deus chamá-lo na manhã de ontem, e nós gostaríamos de, nesta hora, deixar aqui consignada a nossa palavra de apreço, de consideração e de pesar, não é, a esta família enlutada, mas ao mesmo tempo deixar também a certeza de que, como igreja, nós estamos unidos neste momento e agradecemos a Deus, porque a partida do irmão Nelson, a separação que ora estamos vivenciando, é passageira. Brevemente, não é, no tempo estabelecido por Deus, todos nós estaremos juntos, cantando louvores, glorificando ao Pai que nos salvou em Cristo Jesus. Por isso, nesta hora, ainda que com os nossos corações entristecidos, por outro lado, nós nos alegramos também, porque sabemos que para aquele que um dia recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, a morte não tem a palavra final. A vida está em Cristo. O irmão Nelson hoje desfruta desta vida em toda a sua plenitude. Nós iremos, queridos, nesta manhã, refletir sobre um texto que é sempre uma inspiração quando o lemos e meditamos nos seus ensinos. Nós queremos falar sobre o texto que está registrado em Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39, este texto que em muitas Bíblias vem com o título Cântico de Vitória. E nesta manhã nós queremos falar exatamente acerca desta questão da vitória, da certeza da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Gostaríamos então que o querido irmão, aquele que nos visita, não é? Aquele a quem podemos alcançar com essa transmissão, eu gostaria que todos pudessem abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e lermos do versículo 31 ao versículo 39. Ouçamos o texto. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cântico de vitória. Este é o tema da mensagem desta manhã. E é natural que, ao ouvi-lo, você pergunte: vitória sobre o quê? Vitória sobre quem? Quando o apóstolo Paulo fala em cântico de vitória, é óbvio que ele está pensando em inimigos, é óbvio que ele está pensando em circunstâncias adversas, é claro que ele está falando numa realidade ou em fatos e circunstâncias que poderiam naturalmente nos trazer derrotas. Mas agora, ao falar acerca disto, ele nos diz que nós, aqueles que pela fé recebemos o Senhor Jesus, o entregamos ou lhe entregamos a nossa vida, podemos cantar vitória. Podemos ter a certeza de que, a despeito das adversidades, das circunstâncias, das tristezas e dos inimigos que se levantarem contra nós enquanto neste mundo, enquanto nesta existência, nós chegaremos ao final da nossa jornada vitoriosos. Não haverá nenhuma possibilidade de sermos derrotados. E a pergunta que nós fazemos a nós mesmos, e naturalmente você está fazendo a você, é: esta certeza, a certeza de que nós seremos vitoriosos, advém do quê? Procede de quê? Eu gostaria de que você pudesse manter a sua Bíblia aberta, porque nós gostaríamos de, passo a passo, seguindo o pensamento do apóstolo Paulo, que outro não é senão o pensamento do próprio Deus, apresentar as razões que nos fazem cantar vitória, que nos fazem trazer para o nosso coração a certeza de que com Jesus Cristo não há possibilidade de derrota. O apóstolo Paulo começa esse cântico dizendo: que diremos, pois, à vista destas coisas? E a primeira pergunta que nós fazemos a nós mesmos é: que coisas? Paulo, quando usa esta expressão, ele estava se referindo a quê? É claro que ele estava pensando em todas as coisas que Deus fez para a nossa salvação. Ele estava pensando na obra salvífica de Cristo. Ele estava pensando nas ações realizadas por Deus em nosso favor. Naturalmente, ele estava pensando no ato da morte de Cristo. Naturalmente, ele estava pensando na ressurreição de Cristo. Naturalmente que ele estava pensando na glorificação de Cristo. Naturalmente que ele estava pensando na justificação que Deus em Cristo Jesus nos deu.
Então, agora, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois, quando a gente para pensar naquilo que Deus fez por nós, na obra fantástica que Ele operou por meio de Cristo? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é: Deus é por nós. Seria muito triste se nós chegássemos à conclusão de que Deus é contra nós. Seria uma experiência e, ao mesmo tempo, uma certeza terrível. A certeza de que o Criador, o Senhor do céu e da terra, é ou seria contra nós. Mas no texto que lemos, Paulo diz que Deus é por nós. Ou seja, ele diz que Deus está ao nosso lado. Mas ele diz isto baseado em quê? Em primeiro lugar, ele diz: Deus é por nós porque Deus em Cristo nos justificou. E quando a Bíblia fala em justificação, ela está falando num ato pelo qual, por meio de Cristo, por meio da obra realizada por Cristo Jesus, Deus nos declara justos. É uma bênção saber que todos os nossos pecados em Cristo foram anulados. É uma bênção saber que eles agora já não irão mais servir como um instrumento para a acusação do nosso inimigo, maior que outro não é, senão Satanás. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Deus é por nós, queridos meus, porque além de nos ter justificado, Ele também, em sua infinita misericórdia, Ele nos perdoou. É o perdão de Deus, o perdão gracioso, o perdão maravilhoso. Ele nos perdoou. E não apenas nos perdoou, mas também nos libertou. Que bênção é saber que agora em Cristo Jesus nós podemos dizer não a este instrumento terrível, a esta realidade terrível chamada pecado. Aquele que aceita Cristo Jesus, ainda que seja tentado, pode dizer não, eu não quero pecar. Ele pode dizer não, eu não quero falhar. Ele pode dizer não, eu não quero contrariar a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo é dotado de um poder maravilhoso, o poder que lhe capacita a dizer não ao pecado. Ele agora é uma pessoa liberta. Queridos, nós podemos, queridos meus, dizer que Deus é por nós, porque esse Deus maravilhoso colocou em nós, fez de cada um de nós a habitação do seu Espírito Santo. E ainda que sejamos materialmente, fisicamente e até mesmo espiritualmente frágeis, limitados, o Espírito Santo que habita em nossos corações, o Espírito Santo que habita em todo aquele que pela fé entregou a sua vida a Cristo Jesus, esse Espírito Santo dota o crente de poder, de força. O Espírito Santo, então, concede poder, concede forças, ele nos concede todos os meios necessários para a gente viver uma vida cristã abençoada e vitoriosa. É o Espírito Santo quem nos ensina, é o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo que nos capacita a orar,
É o Espírito Santo que nos consola em meio às nossas tristezas. É o Espírito Santo que renova em nosso coração a paz. É o Espírito Santo que nos dá sempre esperança. O Espírito Santo é então aquele ser maravilhoso, o ser divino que habita em nós. É o Espírito Santo quem nos ajuda a compreender a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem nos ajuda a expor a palavra de Deus. O Espírito Santo então concede a mim, a você, a todos aqueles que pela fé entregaram a sua vida a Cristo Jesus, os meios necessários. A caminhada é difícil, a caminhada é dura, e não poucas vezes sentimos como que os nossos pés feridos, sentimos-nos também cansados, fatigados, é verdade, mas o Espírito de Deus nos renova as forças, renova as nossas forças. Então, nós podemos dizer que o Deus que fez isto por nós, o Deus que nos justificou, o Deus que nos libertou, o Deus que nos adotou, nos trouxe para a sua família, o Deus que nos deu o seu Santo Espírito e o Deus que está habitando em nós, caminhando conosco, andando conosco, vivendo conosco, nós podemos então dizer que temos certeza da vitória, porque Deus é por nós. Que bom é saber que o Deus eterno, o Senhor do céu e da terra, está ao nosso lado. Mas Paulo vai um pouco mais além, quando ele não apenas afirma que Deus é por nós, mas eu gostaria que você se lembrasse que ele diz que o Deus que é por nós também nos dará também com ele todas as coisas. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele, Deus, que é por nós, também nos dará todas as coisas. E mais uma vez a pergunta que nós fazemos é: que coisas são essas que Deus nos dará? E a resposta é uma só: Deus nos dará todas as coisas que nos capacitem, que nos ajudem a caminharmos vitoriosamente, a chegarmos no ponto estabelecido por Ele. Ele nos dará a cada momento, a cada instante, a cada circunstância que nós estivermos vivendo, tudo aquilo que nós precisarmos. Há momentos que nós vamos precisar de orientação. Há momentos que precisaremos de consolo. Este agora é exatamente um desses momentos que nós precisamos que o seu Santo Espírito conforte e console o nosso coração. Haverá momentos que nós vamos precisar que Ele ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração para que possamos compreender a sua vontade. Há momentos que nós vamos precisar de forças para lutarmos contra os nossos inimigos, especialmente contra os inimigos que forcejam, que trabalham para nos tirar da jornada da fé, do caminho da fé. Deus nos dará todas as coisas.
todas as coisas que nos ajudem a vivermos a vida cristã de maneira vitoriosa. E a pergunta que naturalmente você estará fazendo mais uma vez é: como eu tenho certeza disso? Como é que nós podemos ter certeza que Deus vai nos dar também todas as coisas? E a razão é uma só, e Paulo parte de uma questão muito lógica. Ele diz: se Deus nos deu o seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, o que Paulo está dizendo é: se ele nos deu o maior, ele também nos dará o menor. Se Deus nos deu aquilo que era mais precioso, que era o seu próprio Filho, se permitiu que o seu próprio Filho morresse por nós, se permitiu que o seu próprio Filho experimentasse dores terríveis, se ele deixou que Jesus Cristo sofresse, por que ele não nos dará coisas menores? Não, Paulo diz: se Deus nos deu o maior, e eu repito, a maior bênção que Deus pode dar à criatura humana é Jesus, e ele já deu. E por isto é que lá em João 3,16 nós encontramos o apóstolo João dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus que nos presenteou com Jesus Cristo vai também nos dar todas as coisas. Mas Paulo tinha certeza, porque essa era uma experiência que ele estava vivenciando, que enquanto neste mundo nós seríamos alvo de acusações. Sim, acusações da nossa própria consciência. Podemos falhar, é uma possibilidade, e a nossa consciência poderia nos acusar. Os nossos inimigos também, os homens, quantas vezes eles se levantam para acusar-nos, apontar erros e falhas, mas o pior de tudo, e o pior dos acusadores é Satanás. E a Bíblia diz, queridos, que ele vive exatamente para nos acusar, para apontar os nossos erros, para apontar as nossas falhas. E quando Paulo pensa nisto, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Então Paulo admite a possibilidade da acusação vinda do próprio Satanás, mas ao admitir isto, ele também diz: a acusação dele não tem força. A acusação dele não será levada em conta. A acusação dele não terá o poder de nos tirar da graça de Deus, porque nós em Cristo Jesus já fomos justificados. Em Cristo Jesus não existe mais condenação, e é por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus está salvo de toda a condenação, está livre. Isso é bênção, queridos, isto é bênção, e a certeza de que nós vamos chegar vitoriosamente ao ponto final da nossa jornada cristã está exatamente também aqui. Que nenhuma acusação levantada contra os servos de Deus terá força, terá poder, poderá tirá-lo da graça de Deus, poderá afastá-lo desta bênção maravilhosa chamada salvação eterna, poderá fazer com que o crente
perca a salvação que um dia ele recebeu de Jesus Cristo. E é por isso, queridos meus, que nós afirmamos com todas as letras, fundamentados naquilo que a palavra de Deus diz, que o crente, aquele que um dia recebeu Jesus como Salvador da sua vida, não perde a salvação. A salvação é eterna, é garantida para todo sempre, aquele que um dia recebeu Jesus. Ao fechar os seus olhos neste mundo, ao dar adeus a esta vida, vai de imediato para os braços de Deus, para descansar, para desfrutar das bênçãos separadas e preparadas pelo Pai Celestial. Mas o apóstolo diz, neste mundo, estamos sujeitos não apenas às acusações dos nossos inimigos, mas às circunstâncias adversas. E Paulo, então, agora começa a citar estas circunstâncias, essas dificuldades, e ele começa dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem as coisas presentes, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a gente ouve isso, a gente tem vontade de saltar de prazer e alegria. Quando Paulo diz, nada nos pode separar do amor de Deus. Nada. Você já parou para pensar nisso? Que nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhuma perda, nenhum ataque do nosso inimigo, nada. A vida não pode separar você de Deus, mas a morte também não. A altura não pode, mas a profundidade também não. O porvir não pode, mas o presente também não. Criatura alguma pode nos separar do amor de Deus, esse amor de Deus é eterno. Uma das expressões mais lindas que nós encontramos em o Velho Testamento é que está em Jeremias capítulo 31, onde o próprio Deus faz uma declaração de amor à criatura humana. É Deus dizendo em Jeremias 31, com amor eterno te chamei. Com amor eterno te amei. É Deus manifestando e dizendo, eu amo a criatura humana. Eu amo o ser humano. Citamos alguns instantes atrás, João 3,16, onde mais uma vez o Senhor Deus está falando isso. Mas o amor de Deus não é apenas um sentimento. O amor de Deus não é apenas emoção. O amor de Deus é muito mais do que sentimento. O amor de Deus é muito mais do que emoção. O amor de Deus se expressa em termos de ação. Porque Deus nos amou, Ele deu seu Filho. Porque Deus nos amou, Ele se coloca ao nosso lado. Porque Deus nos ama, Ele nos sustenta. Porque Deus nos ama, Ele caminha conosco. Porque Deus nos ama, Ele garante a salvação eterna. Esse é o amor de Deus, que se expressa em termos de ação. E quando nós pensamos num amor de Deus que se expressa em termos de ação, então nós podemos pensar num amor poderoso. Porque o Deus da Bíblia, o Deus que nos amou, é o Senhor do céu e da terra. É aquele que dispõe de todo o poder.
por todas estas razões, queridos, por todos esses motivos, ainda que muitas vezes caminhando e chorando, ainda que muitas vezes experimentando perdas, ainda que muitas vezes tendo que nos separar dos nossos queridos, nós podemos cantar vitórias. Nós podemos começar a dizer, como disse o apóstolo Paulo, que diremos, pois, à vista de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Ele é por nós. Ele é por você. Ele é por mim. Se Deus fez tudo isto por nós, então tudo que nós temos de fazer é reafirmar a nossa fé nele. É continuarmos a caminhar olhando para frente. Como o hino que nós, de quando em vez cantamos, diz, olhando para Cristo, grande autor da nossa salvação. Se Deus é por nós, então a vitória é certa. É com estas certezas que nesta manhã de domingo nós queremos trazer para o nosso coração a alegria do céu. Alegria fundamentada na convicção de que somos mais do que vencedores. E aí você pode olhar para você mesmo e dizer, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Diga isso. Repita isso. Diga isso para o irmão que está ao seu lado, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus queridos. Você pode dizer isso? Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Sou um grande vencedor. Vencedor porque em Jesus Cristo venci o pecado. Em Jesus Cristo venci a condenação. Em Jesus Cristo venci o diabo. Em Jesus Cristo venci a morte. Em Jesus Cristo pude e posso e poderei viver uma nova vida. Que Deus abençoe você e que seja esse um domingo de renovação de esperança, de ânimo, de coragem, de fé, de amor e de dedicação ao Pai Celestial. Amém. Oremos. Ó Senhor, Senhor do céu e da terra, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela certeza de que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Nesta hora, nós queremos Te agradecer por isto, ao tempo em que queremos também, Senhor, pedir que o Senhor abençoe a Tua filha, a Tua serva, a irmã Solange Albuquerque Xavier. Abençoe a Fabíola, a Francine, Alexandre Caju, a Adriana, aos netos, a Fabrício, enfim, Senhor, a todos os membros da família enlutada. Pai, conceda-lhes a Tua graça, conceda-lhes o consolo que vem do céu, conceda-lhes, ó Deus, a renovação da esperança. Encha os seus corações com o poder do Teu Espírito.
que neste momento mesmo eles possam sentir as suas forças renovadas em Cristo, que nesta hora mesmo eles possam olhar para o céu, olhar para o Senhor e ter a convicção de que eles estão consolados, de que o teu Espírito os ajudará na caminhada. Obrigado pela vida de Nelson. Obrigado pelos anos que ele passou entre nós. Obrigado por tudo quanto ele realizou. Sabemos que ele está melhor do que todos nós, porque está ao teu lado nas mansões celestiais. Ó Deus, obrigado, porque um dia Nelson recebeu Jesus. Porque a partir daquele dia Nelson passou a te servir. E agora, ele, como um vencedor, está descansando a tua mão direita. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e dizemos, como disse Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, bendito seja o nome do Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Deus continue abençoando e dando sabedoria para o nosso pastor Valmir Claudino. Queridos, chegamos ao final de mais uma celebração. Quero lembrar você que nesse mês, que é o mês da família, nós vamos produzir um clipe com as fotos das famílias da nossa igreja. Então, não deixe de enviar uma foto da sua família para esse e-mail aqui, igreja@pibipá.com.br. E fiquem atentos às atividades semanais da nossa igreja e logo mais temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, declare.